Pois então, hoje a gente vai dar sequência nas masterclass que estão sendo muito valiosas para o movimento da Bioconstelar. Há muito tempo iniciou-se esse programa de mentoria aqui na Bioconstelar, que foi muito profundo, e recentemente eu e Renata resolvemos reativar e trazer um saborear para vocês com esses aquecimentos através da mentoria, das masterclass, que são os aquecimentos da mentoria, para a gente já iniciar esses movimentos que vão ser desenvolvidos e trabalhados com mais profundidades na mentoria especialmente. A mentoria não é só exercício para a gente ficar se revirando, se olhando de formas profundas e ressignificando padrões, mas também agir, colocar em prática. Colocar no dia a dia as questões que a gente sabe que precisam ser feitas e às vezes a gente não pega essa força para execução. E isso tem várias nuances, cada um tem as suas nuances de por que não coloca em prática aquilo que já sente que deve. E esse background é o que realmente a gente precisa de trabalhar. Porque a maioria já sabe aonde ir e o que fazer e o porquê fazer. Já tem esse sentimento. Mas trazer esse sentimento à tona nas ações profissionais, pessoais, familiares, que realmente é o desafio. Então a mentoria serve para isso. Para a gente se apropriar daquilo que a gente já sabe que deve ser feito. A gente não sabe o caminho, a gente não sabe como, a gente sabe que deve ser feito. Então por isso o grupo da mentoria é muito importante, porque é um grupo multifocal. Eu e Renata vamos conduzir como mentores, mas na realidade todo o grupo participa de todas as questões. Então uma pessoa trazendo uma questão, todo o grupo vai se colocar para falar sobre aquela questão, suas percepções sobre questões. Não é sugestões, não é pegar as pessoas no colo, mas o que aquela questão movimenta dentro de si. E quando a gente enxerga o outro, a gente na verdade está enxergando um espelho do que a gente é. Física quântica, entre aspas, o mundo que a gente enxerga fora é o resultado dos processos que a gente vive dentro. Físico, não estou falando coisas muito sutis se eu costumo não, isso é físico. Então quando a gente olha para o outro, para a questão do outro, e traz a nossa percepção, nós estamos trazendo um reflexo do que a gente é, e o outro enxerga como reflexo do que ele é, das percepções dele. Então o que eu falo para o outro é percebido pelo outro no espelho que ele é. Então isso é muito interessante, porque a força do grupo é muito poderosa. E por isso a mentoria vão ter os encontros coletivos, onde o grupo traz essa força tremenda de direcionamento, de transformação, e depois nos encontros individuais isso vai ser lapidado com mais critério na pessoalidade da questão, naquilo que enquadra no seu cotidiano, nas coisas que você faz, nos desafios que você tem, do tempo que você não investe em você, e o porquê, aonde está esse tempo, aonde estão as ações que estão sendo, entre aspas, desperdiçadas porque não estão alimentando quem você precisa de ser para se sentir em casa na sua vida. E na sua profissão? Estamos falando aqui de todo mundo, somos adultos, todo mundo tem uma profissão, todo mundo entrega para o mundo os seus dons e potenciais, às vezes com uma porcentagem pequenininha em relação do que precisava ou que sente que deveria, outros mais. E todo mundo pode trabalhar para levar isso adiante, para desenvolver, para tornar essa postura de alimentar a essência uma coisa evolutiva. A Bioconstelar toda serve para isso. Qualquer coisa que você entrar na Bioconstelar, um livrinho, um parágrafo, um stories, é isso. É olhar para dentro, é alimentar a essência. E quando a gente alimenta a essência, os ambientes à nossa volta começam a se transformar a partir dos nossos vínculos com eles. Então isso é muito importante. Tivemos um exercício muito profundo, os dois exercícios, na verdade, né? O primeiro que a Renata conduziu, que foi incrível. O exercício da Masterclass passada também, que foi sensacional. Eu fiz o meu para casa até hoje, eu vou continuar fazendo e já tenho algumas percepções para trazer. Hoje a gente vai trazer
a possibilidade da escuta. A gente vai escutar vocês. Como é que foi os movimentos desde a primeira Masterclass, principalmente o movimento da última Masterclass até hoje. Ah, eu consegui, eu comecei a fazer, eu não fiz, o sentimento que ficou foi esse, mas eu tenho um desafio, o que que você acha? Isso aí a gente vai trazer isso para o grupo. Hoje é o dia de fazer isso. Possivelmente a gente não atenda todo mundo, mas nosso ímpeto, nossa vontade é ouvir todo mundo, mas possivelmente não teremos tempo. Mas sim, depois teremos tempo para isso com mais profundidade da mentoria, porque serão 8 encontros coletivos, mais 3 presenciais, totalizando em torno de 3 meses e meio, 4 meses. A gente vai... Presenciais não, tá, gente? A gente não vai incorporar na casa de vocês, não, não adianta acender vela, nada. A gente não- Ai, ai, ai. São individuais. Tá, não dá para Flávio já abraçar. querendo pegar avião para tudo que é canto. Não, a gente vai na nossa casinha. Verdade. Não dá para abraçar pelo Zoom, né? É quase que presencial. Quase. Então vão ter 8 encontros coletivos, mais 3 encontros individuais nesses 4 meses, 3 meses e meio. Quem preencheu o formulário de aplicação, de pré-seleção, a gente vai entrar em contato, tá? Para a gente olhar cada ponto do formulário. Primeiro a gente vai fazer a pré-seleção e ver direitinho quem se enquadra nos objetivos da mentoria, se a mentoria se enquadra para os seus objetivos, para a gente formar um grupo forte, coeso. É muito importante isso, tá? Para ninguém ficar se sentindo peixe fora d'água e nem eu e a Renata no grupo. Então isso é muito importante. Então logo a gente entrará em contato, tá? Com vocês. Para acertar uns pontozinhos, olhar tudo que vocês colocaram no formulário de pré-seleção. Quem não preencheu o formulário de pré-seleção ainda, dá tempo. A gente vai colocar nos grupos em breve e aqui no chat também. Daqui a pouquinho a gente coloca aqui no chat o link, tá? Hoje, para iniciar, eu gostaria de fazer um movimento, um pequeno movimento para a gente só acordar de tudo que a gente fez dessas 2 semanas e depois a gente vai abrir para a escuta de vocês, tá? Combinado? Topam? Vamos fazer um movimento? Quem topa, faz assim, deixa eu ver, estão comigo e com a Renata? Show, beleza, maravilha. Quem não está com câmera, espero que também possa acompanhar o movimento aqui com a gente, tá? Então, para iniciar, vamos relaxar um pouquinho da melhor forma possível. Pode ficar de olhos abertos ou pode fechar os olhos, pode relaxar da melhor maneira que você sente nesse momento, tá? É bom respirar profundo. Se não for algo forçado, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, prestando atenção nessa respiração desse ar que entra, que banha o corpo inteiro, vai em todos os órgãos, tecidos, nas células. Eu amo falar nas mitocôndrias, porque é na mitocôndria que esse ar sutil, que a gente não vê, se transforma em alimento físico. E isso é um símbolo de que a gente pode respirar ares que realmente nos alimentam, nos ambientes que a gente escolhe para se expressar. E a mitocôndria, ela também precisa desse ambiente. O nosso corpo é essa casa que possibilita esse ambiente de transformar energia sutil em alimento físico, em energia física. E é exatamente sobre isso que a gente está falando. Transformar as energias dos ambientes que a gente escolhe para realizar nossas atividades em alimento para os nossos propósitos, do ambiente ao propósito. Então inspire o ar agora calmamente. E quando você estiver inspirando esse ar, eu vou te pedir para conectar com o sentimento que te motiva a seguir adiante.
da sua maneira, no seu próprio caminho, nas suas direções. Inspira profundo e se conecta com o sentimento que te inspira a levantar da cama todos os dias e seguir adiante. Flávio, mas está super difícil seguir adiante e levantar da cama. Busca dentro de si um motivo. Não um motivo com palavrinhas, uma frase linda, maravilhosa, não. Uma sensação. Busque dentro de si aquela sensação que pode ser que não seja agora, mas que ela é o combustível para você seguir adiante. Então inspire e se conecte com esse sentimento, com esse combustível. Perceba como essa sensação trabalha em você. Perceba as nuances de quando você se conecta com essa sensação, o que ela te traz. Quais são os insights que a partir da sensação você consegue perceber. Se você sentir, você pode falar para essa sensação: eu abro a porta do meu corpo, da minha vida e da minha expressão, para você estar presente comigo, nos meus dias e nas minhas ações. Eu me permito me movimentar com essa força. Inspira profundo. Vai abrindo os olhos devagarinho, voltando aqui para o momento presente. E lembre-se, você tem o poder de se conectar com essa força em qualquer momento. E não precisa de ninguém te empurrar para isso acontecer. É só você se permitir. E aí eu queria pedir para Renata pegar uma cartinha daquele oráculo lindo. Pode ser, Renata? Pode. Show. Para essa sensação dessa força que te move a seguir adiante, a Renata vai tirar uma mensagem para todos nós, tá bom? E aqui. Baralho. A carta que foi tirada foi essa daqui, ó. Se Vou. chama consciência. Não sei se está dando para pegar. Tá legal. Tá dando para ver. Ela é uma sombra de uma pessoa meio perturbada, sendo rasgada por uma luz azul. E de dentro dessa luz sai uma figura muito mais serena, um semblante muito mais sereno. Quer que eu leia a descrição dela? Quero. Por favor. Consciência. Esse é o tarô de Osho, tá? Para quem quiser saber de onde vem a cartinha. O véu da ilusão que tem estado impedindo que você perceba a realidade como ela é, está começando a se queimar.
Tal fogo não é a chama aquecida da paixão, mas a flama fria da consciência. À medida que o véu vai sendo queimado, o rosto de um Buda muito delicado e infantil torna-se visível. A consciência que está crescendo em você, neste momento, não é resultado de algum fazer consciente. Nem é preciso que você se esforce para fazer alguma coisa acontecer. Qualquer impressão que você possa ter de que vinha tateando no escuro está se desfazendo agora e logo se dissipará. Deixe-se assentar e lembre-se de que, bem no fundo, você é apenas uma testemunha, eternamente silenciosa, consciente e imutável. Um canal está se abrindo agora, a partir da esfera de atividades, até o centro do testemunhar. Ele o ajudará a atingir o desapego e uma nova consciência removerá o véu dos olhos. Muito bom. Poderoso. Obrigado, Renata. Nós vamos começar agora a parte da escuta, tá? Para a gente fazer uns mini express atendimentos. E nós vamos começar dando preferência para quem esteve nas duas masterclass anteriores, tá? E aí depois a gente vai seguindo. A princípio, queremos ouvir todas, mas possivelmente não vamos ter tempo. Então a gente vai deixar assim um número de 5, como um número simbólico de 5 pessoas para a gente ouvir. Mas ninguém que precisa falar vai sair daqui sem ser ouvido. Combinado? Tá bom? Então não mute, não saia da sala se você precisa se expressar. Peça a palavra, tá bom? Porque a Masterclass é do grupo, não é minha e da Renata não. Não adianta nada eu e a Renata encontrarmos aqui, ficar trocando ideia, porque os papos são infinitos. E a gente encontra e vai longe. E esse não é o propósito, viu? Então tá. Então eu gostaria de saber quem gostaria de falar um pouquinho sobre os movimentos. Para a gente, dentre essas pessoas que gostariam de falar, a gente fazer essa organização da ordem, tá? Ok, Cris. Alguém mais? Aproveitem a oportunidade de falar, né? A gente está aqui falando de quem quer falar, por favor, fale, mas assim, aproveita mesmo, tá? Porque além de ser benéfico para você, é benéfico para o grupo. Uma vez que uma palavra é posta, é expressa, a gente consegue concatenar outras coisas aqui dentro da gente. E talvez você pode ser uma grande ferramenta de crescimento, de transformação, de quebra de paradigma para outra colega que está aqui dentro. Então, o grupo vai se formando a partir daí. Inclusive, enquanto vocês vão pensando aí quem fala primeiro, quem fala em segundo, a respeito por que dessas masterclasses, né? Por que o aquecimento? Porque é aquecimento para a gente também. Para mim e para a Flávia, foi muito interessante o movimento, né, Flávia? Porque assim, na primeira a gente veio de um jeito. Na segunda, a gente já saiu mais, uhul! Começou! E hoje a gente já estava assim, yeah! Começou agora a mentoria, é isso, já tá, porque já está acontecendo para a gente. E isso que movimenta aqui na minha casa em Vitória, lá na casa dele em Minas, é o que vai promovendo essa liga que vai conectando a gente. Então, quem está aqui já está conectado com esse movimento, aproveita dele, faça bom uso dele. Agora, enquanto a gente está no primeiro mês de 2026 ainda, né? Iniciozinho de ano, a gente vai começar a mentoria daqui a um mês. Então, esse tempo de agora até março, poder maturar isso que vai sair desse caldo de hoje é muito precioso. Então, hashtag fica a dica, aproveite o momento, a gente está aqui para escutar. Quem É não isso. fez os exercícios. Ótimo, Renata. Belas colocações. Quem não fez os exercícios das aulas passadas, não tem problema. Acompanhe o grupo.
vai se movimentando e as percepções que surgirem pode trazer também, tá bom? Então, ótimo. Então, pode colocando os nomes no chat se sentir, a partir, inclusive, do que Cris vai trazer pra gente, porque é lógico, é assim. Quando uma pessoa começa a falar, opa, então, eu também vou querer. Normalmente, quando fica todo mundo calado nesses grupos, eu falo, aí todo mundo vai quer também. Então, E Cris, normalmente, quando tá todo mundo calado, no outro dia vem o quê? Um monte de mensagem inbox falando: Nossa, ontem, por que que tu não falou ontem, então? Que veio aqui no privado pra falar? Não, é porque eu achei melhor. Não, gente, fala aqui. Fala, pode falar no privado também, mas fala aqui que aqui o negócio fica mais interessante. fora os atendimentos express que estão rolando só do convite para mentoria. Então já teve papos profundíssimos. Até reportei para Renata, fala, Renata, o pau tá quebrando por aqui. E aí já trouxe as percepções pra gente ficar alinhadinho também, porque são papos profundos, né? Um convite desse já movimenta a gente. Show. Então vamos lá. Cris, deixa eu só destacar todo mundo aqui, destacar você também, pra gente poder trocar essa figurinha. Fala pra gente como é que foi, como é que está. Bom, é, assim, a Renata falou um sentimento que é assim, às vezes a gente fica calado porque não sabe exatamente o que quer dizer, né? Ou o que quer dividir. Mas eu falei, eu quero falar um pouco dessa trajetória desses três encontros. Eu estive presente nos três presencialmente. E cada um deles foi conectando com uma parte minha, sabe? Assim, foi e ao mesmo tempo apavorante, né? Foi muito bom, mas ao mesmo tempo muito apavorante, porque assim, como o Flávio falou no início desse encontro de hoje, parece assim, no fundo a gente sabe, mas a gente não, por algum motivo a gente foge daquele caminho, ou, né? Se eu soubesse a resposta, por que que eu fujo dele, eu já não estaria talvez aqui, né? Bom, essa de 2 semanas atrás, exatamente, eu fiz uma proposta muito bacana, que era muito motivadora para mim e que eu já estava no movimento. E aí eu fiz por 3 dias e depois aquilo foi se diluindo. Mas o que eu entendo é que startou um processo em mim de muita limpeza, tanto física quanto mental, entendeu? Então, assim, é como se eu tivesse. Eu entrei num processo aqui em casa, no meu trabalho, tudo de limpeza. E é um processo de depuração, sabe? E aí, o que eu tinha pensado que ia ser um movimento de expressão através de arte, por exemplo, eu fiz isso várias vezes, mas não foram todos os dias. Então, vamos supor, eu fui tomar um café, eu fui para uma reunião. Eu faria um origami e colocaria com um bilhete numa mesa de café. Tá? A ideia era essa. Eram movimentos pequenos e sutis, mas que eu passaria uma mensagem do que eu estava vivenciando e que eu queria dividir com alguém que sequer conhecesse, né? E eu fiz isso várias vezes, não foram todos os dias, mas todos os dias eu estive em contato com alguma doação, uma reunião, alguma coisa que trabalhasse esse meu lado de doação, de exposição, de eu me mostrar através de uma coisa, tá? Eu tenho essa questão. É sempre assim, me mostrar através do que eu faço, e não eu exatamente, assim, né? Eu vejo que as fotos que eu mais gosto, minhas, elas são assim de lado, tomando um café, pensativa, nunca assim de frente olhando para câmeras, sabe? Assim, tem uma coisa assim, né? Que eu me sinto melhor, não tão exposta, vamos falar assim. E aí, só para complementar, eu sei que o tempo é curto, aí eu vou só falar de hoje. Quando fez eu estava um pouco resistente, foi um dia bem agitado, bem bom, em termos de trabalho, de percepções, que eu estou nesse movimento. Tá muito interessante, sabe, gente? A percepção, ela não tá assim, porque hoje tem uma mentoria e eu hoje vou focar. Não, eu tô nesse processo desde o primeiro encontro, que tá rico, tá muito bacana. As coisas estão chegando para mim de uma forma diferente, as coisas estão sendo abandonadas de uma maneira diferente também, sabe? Eu tô escolhendo, fazendo escolhas um pouco impaciente com as pessoas, de um modo geral, tem tido uns sentimentos um pouco de, né, de desconectar. É como se eu desconectasse de algumas coisas, então determinadas coisas já não estão fazendo sentido.
sabe? E aí, para fechar com hoje a respiração e tudo, eu falei, nossa, não tá vindo nada, eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei por que que eu acordo todos os dias. Olha que loucura, gente. E eu já li vários livros, né? Ai, qual que é o seu propósito? Por que você acorda? Aí veio. Eu falei, vamos acalmar? Porque isso também faz parte de você. Esse não saber ou não enxergar, né? Também faz parte. Então tá tudo bem se você não puder responder. Aí na hora que eu fiz isso, tá tudo bem. É aquela frase da Bioconstelar. É, né? Que eu vejo você também. Você faz parte do meu processo. Aí, na hora, veio a palavra. Vocês vão achar que eu tô brincando, mas eu até falei, nossa, tá tão. Eu tenho que adotar, sabe? Eu até abri o olho. Então, assim, conexão com a verdade e consciência. Olha que coisa. Eu falei, conexão com a verdade, consciência. Eu escrevi. Aí a Renata tirou a carta. Eu falei, não, gente, é brincadeira. Mas eu acho que é muito isso. Eu sinto que parece que eu desconectei das minhas. Não é que eu desconectei, eu sempre fiz muitas coisas numa busca. É como se. Aí eu vou fechar com isso, tá, amores, para vocês continuarem. É como se o tempo todo eu, por exemplo, me conectei com uma coisa bacana. Aí aquilo passa a não ter tanto sentido, porque eu já sou outra pessoa. Aí eu desconecto, porque eu não me acho verdadeira naquilo. Eu falo, não, gente, eu já não sou mais isso, eu já estou no outro ponto. Aí eu tinha necessidade de estar sempre mudando. Entenderam? Então, a Bioconstelar, essa semana, 3 amigas que eu comentei pediram para eu fazer o atendimento. Aí eu marquei todas para a semana que vem, porque eu falei, nossa, eu não estou preparada, assim. Claro que eu tô, mas eu tenho essa. É como se fosse assim, se eu não estou conectada com uma verdade, ou eu não me acho assim com aquela capacidade, eu falo, eu não posso fazer uma coisa que talvez ainda não esteja o momento, né? Então, que eu sei que é pura bobagem, mas tem uma presença dentro de mim, sabe? Então é isso que eu queria falar, que eu queria comentar do processo, agradecer, porque tem sido muito bom todos esse tempo, esses, esse tempo, né, que para mim é um só, eu nem sei, parece assim que eu estou num tempo ilimitado, assim, não é restrito, ele está diferente dentro de mim, está reverberando bem bacana, tá? É isso. Que incrível, Cris, que maravilha. Vários insights, né? Várias possibilidades de olhar para movimentos profundos a partir de algumas questõezinhas que você trouxe. Mas o que eu sinto, assim, de forma bem profunda, é que quando exige-se um esforço, a gente acaba se desconectando da verdade. A verdade, isso no meu movimento faz muito sentido. A verdade dentro de mim, ela é natural, ela flui naturalmente. O esforço, ele me leva para um lugar que não é natural. E como que eu deixo então esse esforço de lado para executar coisas que eu preciso de fazer, mas não estou fazendo? Baixa na guarda. Então, quando a gente baixa a guarda e para de ficar se auto-questionando ou questionando o que vem, a verdade se expressa e traz a resposta. Então, por isso que aquelas frases são maravilhosas. Eu te honro porque você faz parte do meu movimento. É uma frase de baixar guarda para algo que está desafiador. E o esforço vem pela necessidade do entendimento do processo. A gente não está aqui para entender nada. E é muito bom a gente se permitir não entender, não explicar. É libertador. Porque aí a gente vira uma expressão dessa verdade. Porque a verdade, ela está realmente desconectada com esse lugar que explica. Ela pode ser caracterizada mentalmente por esse lugar que explica. Mas ela não está conectada. O que impulsiona a verdade, o propósito, a vontade de ser, de agir, de levantar da cama, não é
o tico e teco trabalhando. Não é isso. É as sensações e emoções à flor dos dias, à flor da pele. E isso, quando a verdade se expressa através dessa espontaneidade, é muito bom, porque a gente sente que a gente está trabalhando, vivendo, se manifestando em algo que é atemporal. Realmente é algo que como se a gente estivesse expressando a própria vida que se manifesta em tudo. É o que eu sempre falo aqui na Bioconstelar. Então, mas como que eu descortino essa verdade? Eu acho que o primeiro ponto é se permitir sentir. E a sensação é o que traz a resposta. E normalmente a sensação vem e a gente bloqueia ela. A gente não quer deixar a sensação agir. Não quer deixar a sensação se manifestar. Mesmo que seja uma sensação desafiadora, ela é legítima. E quando ela se manifesta, com certeza ela tem uma mensagem lá do nossa verdade. Que seja, esse lugar não é mais para você, essa relação não te serve, ou ali te serve e você deixou de lado muito tempo. Então essa verdade ela traz respostas a partir das sensações, das emoções, dos sentimentos. Então, Cris, quando rolar de travar porque eu não sei o meu propósito, eu não sei onde que está, baixa a guarda e deixa as sensações responderem por você. Porque na realidade a gente é o próprio propósito. Essa pergunta ela tem uma pegadinha. O que faz a gente levantar da cama não é desconectado da gente. Não é algo que é uma força externa que movimenta. Normalmente a gente quer arrumar uma força externa, algo externo que me impulsiona. Mas a gente é a própria força. E aí você trouxe um ponto muito importante. O que não me deixa expressar a força da verdade? E é o ruído mental, o ruído consciencial, o ruído que a gente traz para a gente mesmo em relações que a gente sente que não deveria estar, mas a gente vai cumprindo expectativas e acordos e vai ficando. Então esses são os ruídos que não deixam a sensação vir trazer à tona a nossa verdade. E trabalhar os ruídos é esse tipo de trabalho que a gente está fazendo nessas 3 masterclass, que é olhar para dentro e depois colocar em prática, que foi a proposta da Renata no último encontro, porque colocar em prática vai trazendo outras possibilidades. Às vezes a gente coloca em prática e um dia que a gente fez, basta. Putz, isso aqui já me transformou, agora eu estou pronto para a próxima etapa. Então se permitir também mudar o plano, mesmo que foi estrategado antes, é se possibilitar percorrer pela verdade. A gente não precisa ficar preso num acordo que a gente fez na semana passada, retrasada, ou quando a gente foi criança. A gente não precisa de ficar preso a esses acordos. A gente pode se libertar deles. E uma chave para isso é pensar sobre o acordo, trazer ele à tona e perceber a sensação que te traz em como você lida com essas relações, com esse acordo, com essas expectativas que você está cumprindo. A sensação vai te dar a resposta. O que sente? Se sente bem em algo que você não está fazendo, mas você trouxe para o seu lado consciencial, depois se permitiu sentir, pô, aquilo pode ser um caminho. Mas você vai percorrer o caminho e a vida tem outros planos também. Porque a vida é multidirecional. Mesmo que você perceba aquele caminho, quando a gente começa a percorrer o caminho, o que faz sentido são os passos, e não aonde eu quero chegar, ou aonde eu vou chegar, ou o destino final. Então o passo é mais importante do que o destino. E para se colocar em movimento, a gente percebe, sente. Se sentiu que aquele é o movimento, anota na pedra, no concreto da calçada e vai. E faz. Porque a partir da sensação vai ter
500 mil ruídos falando não faça. Ah, mas e se? Ah, mas eu não estou preparada. Então vou deixar para semana que vem. Semana que vem eu vou arrumar uma dor de barriga. E a coisa vai. Faça! Se na hora de fazer você falar, fiz, mas a sensação de fazer não era aquela que me conectou, isso vai abrir novas possibilidades, porque o movimento traz novas possibilidades. Então, parabéns pelos movimentos. Tem uma parte que eu ia falar, mas eu prefiro que Renata traga as percepções, tenho certeza que ela vai trazer, porque foi uma coisa que ela falou no último encontro várias vezes. Ai, meu Deus, eu não sei o que que é, não. Adivinha? Então eu vou passar a palavra para Renata para trazer algumas percepções. Se Renata não falar sobre isso, depois eu trago, tá? Mas eu tenho certeza que ela vai. É, muita coisa mesmo, Cris. Obrigada, assim, pela sua colaboração, porque abre um leque muito próspero, abundante de coisas. Mas eu quero puxar o gancho que o Flávio já estava falando, porque, assim, mudar o plano é tão fundamental quanto ter o plano. Se você não mudar o plano no caminho, cara, para mim tem alguma coisa errada. Porque como que a gente vai saber qual é o propósito? Como que a gente vai saber qual é a vontade? Só experimentando. Então, isso de deixar para semana que vem você vai ser outra, como você mesmo falou, e aí você já não vai estar querendo fazer mais aquilo, porque você não é mais aquela que queria fazer, vai estar querendo fazer outra coisa. O momento de fazer ou não fazer é na hora que dá a vontade. Não é na hora perfeita, não é na hora certa, porque nessa hora perfeita você já vai ser outra e vai estar querendo fazer, outra coisa vai estar te chamando. E eu sempre falo que, para mim, o que a bioconstelar me pegou, me laçou, foi exatamente essa liga, essa oportunidade da liga de tudo que a gente já experimentou sem olhar e falar, nossa, isso eu não sei para que que eu fiz na minha vida. Tem nada a ver comigo agora. Tem sim. Porque em algum momento você era aquela que quis aquilo. E cabe agora esse legitimar tudo que a gente é e tudo que a gente acertou e errou é fundamental. Porque isso, no final, é que dá a sua verdade, que é só sua. Né? Isso que falam de somos medicina. Não sei se vocês ouvem isso, eu ouço muito isso. Somos medicina. Qual é a nossa medicina? É o nosso repertório. E como criar repertório? Fazendo. Quando? Quando der a vontade. E não depois. Eu cheguei na bioconstelar, eu falo, tem um monte de depoimento meu lá dentro falando que eu cheguei num limbo. Eu achava que eu estava num limbo profissional, assim. Porque eu já tinha. O meu caldeirão era tão diverso. Era arquiteta, professora de yoga com bebês, facilitadora de Shantala, reikiana, não sei o que, não sei das quantas. É assim, era um tralalá de coisa, estudando design biofílico junto de parentalidade. Me formei profissional parental. No mesmo tempo que eu fazia uma mentoria para negócios digitais e no mesmo tempo que eu estudava design bio, umas coisas assim. Porque para mim eu queria experimentar aquilo aquela hora. Se eu não tiver a capacidade de pegar isso tudo e falar, esta sou eu, e legitimo cada pedacinho meu, até das coisas que eu me arrependo, porque me movimentou. E aí sim, chegar, que foi o que as mentorias, eu participei de duas mentorias da Bioconstelar como aluna e uma como mentora. Chegar nessas mentorias, chegar nesses movimentos, igual que a gente está tendo agora, e falar, beleza, agora como é que eu junto o Lé com o CRE para fazer sentido para mim agora? Essa é uma oportunidade tão rica que tá todo mundo queimando fosfato ali, querendo ser autêntico na marra. Sendo que a autenticidade é o quê? A gente olhar para nossa história, para tudo que já movimentou a gente, até as dores, até os prazeres. E juntar no caldeirão e assumir que esse caldeirão é teu, e é rico, e é maravilhoso, e é medicinal. Então eu tô aqui para te incentivar a abandonar aquilo que já não faz sentido,
momentaneamente, para depois você voltar nas páginas, como alguém que se lê. Sabe quando a gente escreve memórias e depois lê? É isso. Deixa ali, desapega, mas não joga fora. Deixa ali, numa prateleira. Uma hora você vai pegar ou não, mas tá ali, é seu, faz parte de você. E vai atrás do que te movimenta neste momento agora, para juntar, fazer esse caldeirão seu ficar cada vez mais rico, mais medicinal. Falei o que era para eu falar, que é da aula passada ou não? Muito Porque eu mais. deixo aqui. Por hoje é isso, Cris. Senão você não dorme, aí tem que te dar, né, camomila, calmante, essas coisas. Falou muito mais, querida. Tem um ponto interessante nisso que é quando a gente não faz aquilo que surge aquela força do ímpeto e fala, isso é a minha verdade. Não, a gente não faz por N motivos, por tempo, por não querer, por achar que não merece, que não é capaz. Aquilo fica guardado naquele lugar que aqui na bioconselagem a gente chama de quarto da bagunça interna. Porque é uma frustração. Lembra, Cris, desse lugar? Lá no presencial que a gente fez, a gente trabalhou ele muito também, né? Mas a gente fica guardado, porque vira uma frustração. Por que eu não fiz? Nem experimentei. É tipo o adolescente vindo à tona ali falando, eu preciso experimentar. Eu não deixei de ser uma pessoa que precisa de experiências. Porque eu fiquei adulto e fiquei arquiteto, terapeuta, Formou. caixa, quadrado. Então a gente precisa disso, a gente precisa de dar ouvido e fazer. Como é que faz? Marca logo! Eu faço assim, deu intuito, manda mensagem na hora. Porque daqui a pouco minha cabeça vai falar assim, não, vai ter aquela viagem. E se na hora acabar a luz do lançamento e você tiver com 400 pessoas na sala? Vai vir sempre essas questões, as objeções. Elas são legítimas, coloca as objeções para serem lidas igual a Renata falou. Não descarta. A gente não descarta a objeção. A gente coloca elas no cantinho do arquivo para depois avaliar. Será que eu tomei decisão só pela emoção? Só pela razão? Mas quando vem aquela força e fala, eu tenho que fazer, é isso, faz logo. Igual o Renato falou. Escreve no concreto da calçada e faz. Depois que fizer, fala, realmente esse não é o meu movimento. Mas você experimentou, não tem frustração naquilo. Você não acumulou ruído lá no quarto da bagunça, que vai se sobrepor na proposta, a essência, daqui a pouco, na hora que você for vasculhar, tá aquela confusão. E olhar para o propósito sempre é desafiador. Porque a gente precisa, quando a gente olha para o propósito, a gente vai tirando as caixas de cima, os ruídos de cima, e a gente precisa de olhar para aquele ruído. Não adianta pegar e jogar fora. Jogar fora da onde? Para onde? Sendo que aquilo sou eu. Então o ruído que a gente vai vendo, que é o desafio da expressão do propósito, a gente honra e legitima. E deixa ele ali de stand-by. A gente nunca, não tem como jogar fora. É impossível. Pode até tentar, mas você não vai conseguir. Ninguém consegue. Porque tudo que passa pela gente é a gente mesmo. Ninguém se joga fora. A gente só não expressa aquilo que não faz sentido mais. Mas é impossível jogar fora. Eu lembro de uma metáfora que é: você joga fora o lixo da onde? Da terra? Né? Nessa parte ecológica e ambiental, não tem como. É a mesma coisa com a gente. Então deixa de stand-by, analisa os desafios, analisa as emoções que te levaram a fazer a ação, e quando surgiu o ímpeto, é agora. O momento é esse. E na hora que vir a objeção, você fala, não, é objeção, tô ligado, você, tudo bem, fica aqui comigo, estamos juntos, você pertence, tá, objeção? Eu vou nesse lado aqui, vou experimentar isso aqui também, depois a gente conversa. Conversa com a objeção, conversa com você está conversando com você mesmo. É louco isso, parece louco? Não, mas conversa mesmo, às vezes até expressa, até fala. Que aí vai marcando, vai pegando lá o cognitivo e vai hackeando. Você está falando para você mesmo, a palavra tem mais força do que o pensamento vai
embora. Gratidão, tá, gente? Gratiluz, eu gosto de falar gratiluz. Ótimo, gratilux para você também. Gratiluz. Obrigado pelas percepções. Alguém tem alguma percepção, alguma coisa que sente que queria falar para a Cris? Não é uma sugestão, não é um pegar no colo, falar, ô Cris, nossa, não é isso. Mas se alguém tiver uma percepção assim e falar, pô, essa percepção eu quero falar. Ou uma conexão que sentiu com algo que também diz respeito, Show. sabe? Falou para ela, mas é para mim também. Não precisa falar sobre você não, fala da Cris, se não É, quiser. Se alguém isso. tiver alguma percepção, é importante, tá? Então, ok? Senão a gente passa para Inês. Vamos deixar o terceiro grilinho cantar. Ótimo, beleza. Então podemos, Inês? Vamos? Vamos. Show. É o meu exercício, falar. Ótimo, querida. Olha, para dizer a verdade, eu não me organizei para hoje à noite, nem nada. É, eu não me lembro exatamente das coisas que nós falamos nas outras masterclasses, mas eu lembro da sensação que eu tive na primeira, que foi assim: meu Deus, isso eu não consigo acompanhar. Eu achei muito rápido e muita informação. E era como se eu estivesse correndo atrás, sem poder. Nossa, eu fiquei desesperada. E, e foi bom, porque depois eu percebi que isso também faz parte de mim. Eu não posso querer, assim, entender tudo, saber de tudo, acompanhar tudo. Então, assim, foi um aprendizado doloroso, mas foi bom. A segunda foi muito produtiva para mim, porque teve a palavra propósito, desafio e caminho. Então, essa conexão entre essas três palavras, ou fazer das três uma só, me ajudou demais a tirar o peso e ver a vida com mais leveza, e ver a vida com alegria, e ver e com muito carinho. Isso, nossa, me trouxe muito. Eu não sei, me trouxe muito isso. E eu notei uma diferença muito grande nessas férias. Gente, eu aproveitei todos os momentos, mesmo quando eu estava doente, mesmo quando eu adoeci de novo, mesmo quando meu marido também adoeceu. E tudo foi tão bonito, tão assim, nossa, eu fiquei tão grata. E teve muitos momentos que antigamente eu teria falado, não faço de jeito nenhum, medo, medo, medo. Dessa vez eu peguei o medo, me enfiei debaixo do braço e fui com medo. Mas que sensação maravilhosa ter conseguido. Então, assim, eu acho que está tudo conectado, está tudo junto. Eu vejo, assim, eu sinto mudanças e eu vejo que tem tudo a ver. E, nossa, a questão da consciência eu achei muito legal também, mas eu não sei agora o que falar. Acho que foi a Renata que falou a consciência como testemunha. Então é exatamente isso, é observar, é ver a vida acontecer e ser a vida acontecendo. Bom, acabou, gente, mas eu não tenho para falar, não. Eu agradeço muito essa oportunidade de vivenciar isso com vocês e comigo. É. Querida, nossos papos são bem profundos.
né? A gente tem trocado figurinhas ali pelo WhatsApp e para mim tem sido muito produtivas as nossas conversas. Assim, eu tenho sentido movimentos dentro de mim a partir das suas percepções, do que você traz, das suas questões e as minhas questões também que eu coloco para você nas nossas conversas. E, e é claro, é evidente quando a gente falou a primeira vez e as coisas que a gente está conversando já depois que você entrou na formação e depois das masterclass. As coisas vão descortinando e eu acho que quando você fala que eu consegui fazer, eu peguei o medo, coloquei ele aqui junto comigo e fui. Isso é, é de um simbolismo gigantesco. Porque normalmente a gente quer fazer igual a gente conversou com o Cris, é excluir o sentimento, excluir o medo. Quero que ele não exista. E o medo faz parte da fisiologia do ser humano e dos processos que a gente traz para experimentar algo que é novo, que é desconhecido. E a própria vida, ela é desconhecida. Se você pensar que a gente não explica nem 0,5% de tudo que está acontecendo no mundo e dentro da gente, é inexplicável. Então esse lugar que a gente vive dentro da gente e no mundo, ele é um lugar desconhecido. Uhum. E quando a gente tem medo do desconhecido, do mundo, é porque a gente tem medo de olhar pra gente. Esse medo, ele está acompanhando a gente e ele não está sendo um fator de se colocar em movimento, mas se travar no movimento. Porque o medo acaba se sobrepondo àquela sensação inicial que falou, vamos! Uhum. Uhum. O medo é essa objeção. Então, mais uma vez, escreve na calçada de concreto quando a sensação vier e executa da forma que conseguir. E legitima isso. E depois disso, faz o que o Renato falou, leia as páginas, volta e avalia. Eu tive um insight. Depois vem o medo, como não faça. Você não é capaz. Você não pode se expressar. Mas eu fiz. Eu fui teimoso com isso. E fiz. Desde o processo do ímpeto em fazer, do medo e depois de fazer, qual que é a avaliação? Pega uma coisa simples. Não vai querer fazer um workshop agora, juntar 20 pessoas. Pega aquele pontinho que seja. Pô, sempre nas férias eu ficava ali e não conseguia. Isso já é um exemplo. Não, essas férias eu consegui. Eu superei algo dentro de mim, aproveitei. Lembra disso nos próximos movimentos? Isso supera mais um pouquinho. Coloca em prática. Quando a gente está parado, a gente só vê uma visão, uma perspectiva da realidade. Quando a gente se coloca em movimento que seja só virar, a realidade já é outra. Então, às vezes, na ação, você vai ver outras infinitas realidades que nem é aquela mesmo que você queria experimentar, mas o movimento te botou em contato com uma outra direção. E por que não seguir nessa direção, mesmo que daqui a pouco essa direção não seja a que eu vou seguir para sempre? Então, igual o Renato falou, o plano deve ser feito e a gente deve estar aberto a mudar o plano durante o processo da caminhada. Sabendo que a caminhada é mais importante. Porque o destino tem N destinos, em cada paradinha, em cada pit stop é um destino. Que na realidade não é externo, é dentro da gente. O que ele traz de sensação. Então, parabéns pelos seus movimentos. E nunca desista de você. Daquela verdadezinha que vem como lampejo lá dentro, bota em prática da sua maneira. Uma coisa que trava muito o nosso processo de ação é comparação. A gente acaba se comparando. Pô, vem aquela vontade, aí a objeção aparece e o alimento da objeção é a comparação. Pô, mas aí
a minha referência é ali. Mas desse jeito não sou eu, não faz sentido, eu não vou conseguir. E essa comparação vai colocando a objeção com mais força do que a força do propósito. Então se coloque em movimento da sua maneira. E aí o que impede de você ser você da sua maneira? Então a gente pode entrar em contato com esse sentimento também. Por que não? É muito dolorido? Provavelmente sim. Mas ele faz parte. Uhum. Ele é você também. Então entrar em contato com esses lugares que nos travam, que trazem o desafio, é muito importante. Só que uma sugestão, não precisa de ser um investigador, um detetive. A gente pode só entrar em contato com aquilo que não faz sentido e perceber sem ficar investigando. Investigar é arrumar culpado e tirar a responsabilidade de si. Que seja culpado até um fato. Não precisa de saber nem qual foi o fato, mas entrar em contato com aquilo que é o desafio para legitimar esse desafio e conseguir, a partir disso, ter o substrato para a plantinha crescer, que é essa plantinha do propósito inicial. Então, parabéns pelos movimentos, querida. Muito, muito obrigada. Essa questão do investigar, vou escrever aqui bem grande, porque tem alguma coisa aqui que me irritou. Então, tem alguma coisa que eu ainda não, como é que fala? Descasquei. Então, beleza, obrigada. Muito obrigada a vocês. Vou trazer minha palavra para você também, Inês, porque eu não me aguento de ficar calada, não. A boca é muito aberta. Essa é a sua última fala. Eu ia ficar quietinha, mas aí esse descascar, né? E enquanto você falava e Flávio falava, eu só vinha na minha memória uma parábola, uma historinha que eu ouvia há muito tempo na época que eu estudava yoga, enfim, que fala sobre o seguinte, a gente conversou sobre isso, né, Flávia, essa semana um pouquinho, o quanto que a gente se molda através dos traumas. Uhum. E o que que é o medo, né? Todo mundo tem medo, todo mundo tem medo, e o medo primordial é o medo da morte. Ah, eu não tenho medo da morte. O seu cérebro tem, e para o cérebro, toda transformação é morte, porque como a Cris bem disse, chega num dia que eu não sou mais aquela anterior morreu. E para o nosso cérebro, isso é uma morte real. É por isso que ele nos protege tanto da mudança, né? Toda mudança dá um frio na barriga, pequeno ou grande, de casa, de ambiente, de relacionamento, de profissão. Dá esse frio na barriga porque nosso cérebro entende assim: vou morrer. E de fato vai, porque vai ter uma transformação de quem você é. Uhum. Acontece que esses medos, né, a gente vai, é como se fosse incrustando em cima da gente e vai criando uma crosta. E aí a gente começa a achar que a gente é essa crosta, esse ser pesado, denso, que não consegue se movimentar com muita facilidade porque é uma crosta grande. E aí um dia a gente tem o ímpeto de fazer um movimento. E esse movimento faz o que com essa crosta? Racha, trinca, cria uma fissura. E a partir dessa fissura, a gente começa a ver que lá dentro tem uma coisa diferente do que a gente acredita que a gente é. E dá um medo gigante, porque fala: vou morrer, tô me machucando, preciso parar. Uhum. E aí a gente fica numa cilada, ou a gente para e continua aquela crosta pesada, densa, e você trouxe tanto nessa coisa da vida com carinho, leveza e alegria. E quando a gente decide movimentar, a crosta vai realmente rachando. E uma hora ela cai. E aí a gente entende o que a gente é para além dos medos. Então, depois do medo, depois da dor, vem uma leveza absurda.
que só o movimento é capaz de fazer. É uma fala sobre yoga? É, mas é uma fala sobre a vida. Porque eu sinto que é isso que ela faz com a gente. Quanto mais a gente se movimenta, dói, machuca, muitas vezes. A gente enxerga uma parte da gente que a gente não está acostumada a enxergar, mas é transformadora. E é obrigatório transformar, Renata? Não, não é obrigatório. Não tem certo, não tem errado. Tem decisão e aquilo que a gente falou lá na primeira aula, que você falou que foi corrida, né? Propósito é alinhamento entre o que a gente acredita e o que a gente faz. Se está alinhado, ficar agora é o meu momento de ficar parada. Fica a crosta aí, não quer nem saber. Tá tudo certo, tá alinhado o que você acredita e o que você faz. O complicado é quando tem essa desconexão entre o que a gente acredita e o que a gente faz. Aí é como se o medo e essa crosta dominasse a gente. E essa dominação adoece. Então, assim, eu quero te dar os parabéns também por esse movimento que você fez nas férias, seja ele qual for, você fez. Então, assim, bate no ombrinho e fala: parabéns, Inês, você foi muito bem. E segue. Conta com a gente nesse movimento e segue em frente, mesmo se doer um pouquinho. O Flávio fala muito do leve e suave. Pode doer, mas não precisa ser pesado. Acho que é por aí. Gratidão pela sua participação aqui, gratidão pela sua presença também. Eu tô, Muito ca... obrigada. tô caçando aqui. Ah, achei. Olha só. Morra enquanto está vivo. Morra enquanto está vivo e fique absolutamente morto. Então faça o que quiser, porque tudo é bom. Bunan. Isso não é literal, é lógico. Mas a possibilidade de matar aquilo que a gente não mais se identifica é não ficar igual um zumbi carregando um tanto de tralha por aí, um tanto de vínculos que não fazem sentido. Aí a vida vira só carcaça. Então essa possibilidade, isso é foda, porque matar é matar concepções, é matar coisas que você defende na família, que você defende com os filhos, que você fala para os outros fazer e não faz. Matar é matar isso. É matar a ilusão do que eu sou e deixar a verdade aparecer. E aí a liberdade é infinita. Então mate-se enquanto estiver viva. Não literal. Tá gravado, hein? Mas Para aproveite. ajudar, Oi? ai, te interrompi, desculpa. Para ajudar, tem uma frase que fala igual, só que o contrário. Ela fala assim: que a morte me encontre viva. Essa vida, né, que Inês trouxe, ver a vida acontecer e ser a vida acontecer, que eu seja essa vida até o dia que a morte me encontrar e não antes. Essa verdade, né, que a Cris traz também. Que bom, nossa, já tô pulando aqui. Cadê o evento? Cadê a dança sagrada? Vixe, Maria. Essas percepções criam insights, assim, que depois a gente acaba esquecendo disso e jogando pro lado. Mas a sensação fica. Então, quando a gente experimenta um insight poderoso desse, não tem como desver e dessentir. Aquilo fica ali. Então é possível acessar de novo. Mesmo que eu não lembre qual que é o fato. Igual você falou, eu não lembro, mas na primeira foi foda. Não consegui. Foi muito pra mim. A sensação ficou, percebe? E é possível conectar com essa sensação. Então esses insightzinhos, a gente não vai ficar andando assim na padaria, no supermercado. Olha que... Anotando e lendo, né, todo dia, não. E esses clarões, essas epifanias, elas vão e vêm. Mas elas servem para marcar que é possível. Eu já senti isso. Então eu posso conectar com isso de novo. Em várias vias, em vários outros vínculos da vida, não só com aquilo.
Então todo mundo que tem um insight, que teve um insight, alguma coisa, uma epifania hoje ou a qualquer momento, fale para ela: você está comigo, você existe, eu me permito me conectar com você quando eu quiser. Ela não vai acompanhar para sempre. Gente, muitíssimo obrigada. Muito, muito lindo. De coração. Obrigado também, querida. Ótimo, Inês, podemos finalizar por aqui? Show. Quem quer trazer alguma percepção da conversa com a Inês ou alguma conexão igual a Renata trouxe? Eita, Cris, vem. Aqui é rapidinho. Se eu falar alguma coisa que não deva, vocês falam, tá? Mas, Pode falar Inês, tudo. desde que eu te conheci aqui, eu não vou saber o dia exato, mas eu não sei se foi na Bioconstelar exatamente, assim, numa aula aberta, né? Mas eu lembro que eu pensei, você falava e eu ria por dentro de mim, porque eu me vi em você, sabe? E aí, porque assim, essa coisa você veio com uma necessidade muito grande de entender e escrever. Peraí, Flávio, repete. Você falava assim, sabe? Aí você falava, não, não, peraí, eu não entendi, volta. E aí eu falei, gente, eu tô igual a ela, assim, né? Eu me vi em você. E aí eu fiquei pensando muito, me tocou muito. E eu fiquei pensando, às vezes, eu não sei se você faz, eu não te conheço, mas eu estou olhando em volta de você, eu já decifrei muito pelo seu espaço, né? Tem uma mandala atrás da porta, que ela é toda simétrica, geométrica, o seu armário atrás, ele é todo retinho, tem um losango atrás, né? Mas tem uma coisinha de pendurada lá na porta que é mais descontraído. Não sei o que que é aquele, um vermelhinho, parece uma estrelinha, assim, sabe? Não sei o que que é, né? E aí eu pensei assim, o tanto que essa parte, quando ela não é tão rígida e tão certinha assim, o tanto que isso sou eu, na verdade, sabe? Parece que eu, Cris, eu vou falar de mim, não sei se tem a ver com você, mas assim, muito essa coisa do controle, de ser muito organizado e tudo, é medo de, sabe, de voar mesmo, assim, no meu caso, tá? Porque eu preciso, então, ao invés disso me dar segurança, na verdade me ancora. É uma segurança que eu percebi que, para mim, não é que ela é falsa, ela tem o seu valor, né? Tenho o seu valor, eu adoro ser organizada, ter métodos para as coisas, eu gosto, nem vou largar isso, faz parte de mim, eu adoro isso também, né? Mas ela também ancora, ela tem um outro lado da moeda, sabe? Aí, às vezes, assim, você fazer usar um plano B, assim, para tentar sair dessa rigidez, né? Assim, não sei se é um. Não tô, aí eu acho que eu já não posso entrar, né? Falar que eu já estou fazendo, mas assim, é só uma percepção que às vezes eu me lembro que eu sou artista plástica também, arquiteta, mas eu lembro quando eu fui fazer aquarela, eu pirei com aquilo daquela água que eu não tinha controle sobre ela, entendeu? E foi um trabalho terapêutico para mim, porque eu não tinha controle sobre aquela arte da maneira que eu queria me expressar, porque a água, ela, ela foi pro lado que eu não queria, sabe? E aí dava um desenho lindo, uma arte linda, e aquilo também é bom, também é. E aí, só fechando, o que eu achei que você falou muito legal, você falou propósito, desafio e caminho. Olha que interessante, você já descobriu que o propósito não é um fim em si, né? Ela falou isso que você falou, que o Flávio falou. E a Renata, tipo assim, o propósito está no caminho, né? Não é um lugar que eu chego, é um lugar que eu percorro. Você já viu isso, né? Muito lindo. Parabéns, viu, pelo seu processo aí. Meio complicado ligar e fechar aqui, eu não sei. Bom, estou aprendendo a mexer. Ó, muitíssimo obrigada. Eu é, concordo com tudo o que você falou, entendo tudo, faz parte de mim mesma. Assim, eu tenho essas duas partes, essa parte muito rígida e a parte muito maluca também. Só que não dá para ver aqui. Tudo bem. E eu acho que eu estou aprendendo a me soltar mais e deixar finalmente esse lado viver finalmente, né? Muito obrigada pelo seu
como é que fala? Pelo que você falou. Muito obrigada. Ok. Que linda essa interação do grupo, muito bom. Cris, maravilhoso. Inês, maravilhoso também. Parabéns pelas percepções. Quem mais quer trazer alguma percepção? Esther, Esther tá Ótimo, com a mãozinha, tá com uma caneta cor-de-rosa levantada. boa. Quer falar, né, Esther? Deixa eu te pedir aqui, eu consigo te dar um pedido para você desativar o microfone, talvez fique mais simples. Vê se agora apareceu para você. No telefone, quem tá no telefone? Onde que fica o sinalzinho do microfone no telefone, gente? Quem tá no telefone? Embaixo à esquerda. Vê essa, se embaixo à esquerda você consegue ativar e desativar. Tem que clicar na tela do celular. Aí vai aparecer a faixa preta com o microfone. Isso. Eu tava tentando, a gente não consegue desmutar, né? É direto ela. Mas parece que travou também. Esther travou por ali. Vamos aguardar ela retomar. Ela saiu e entrou. Tá entrando novamente. Agora deu. Opa! Massa! Deixa eu... É, isso aí tudo faz parte, né? Um controle de não querer falar, de... Nossa Senhora, impressionante. Então, foram essas duas palavrinhas aí, o controle e a morte que me pegaram. Eu falei assim, hoje eu não vou falar não, vou ficar quietinha. Mas esse processo, né, com a bioconstelar, que está muito interessante, a facilidade até de verbalizar os sentimentos, sensações, está muito, muito gostoso mesmo, né? As conversas nossas, né, Flávio, que estão me ajudando muito. E aí, com esse exercício de hoje, né, sente o que é que te pulsa. Gente, aqui é como se fossem borboletas querendo sair, voar, e assim, está cada dia mais forte. Está muito gostoso levantar de manhã. Opa, hoje tem ginástica, hoje tem isso, hoje eu não tenho a mínima ideia, vou deixar acontecer. Então, assim, diminuir esse controle, né? Está muito bom. E aí, do exercício da aula anterior, eu me coloquei uma meta que eu não conseguia cumprir. E há um tempo atrás, isso me consumia, que eu não dou conta, que eu não posso fazer, que não é esse o caminho. Só que eu entendi, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que me preparar. E esse preparo ainda não tinha feito. Aí, quando eu percebi isso, gente, para que eu estou me martirizando tanto? Não, foi assim. Muito bom. Né? Essa percepção foi ontem. E eu falei, ah, que ótimo. Agora eu vou começar de onde que eu tenho que começar mesmo. É preparar, saber exatamente o que eu quero, assim, a divulgação do meu trabalho. Como é que eu vou chegar para uma pessoa se eu não tenho nada pronto? Né? Eu conversei até com uma cliente, e uma futura cliente, talvez, e aí eu vi que tem muito para falar, né? Mas, igual você falou na nossa conversa, Flávio, o ouvir é muito importante. E daí você consegue conectar com a pessoa e pode oferecer aquilo que tem. E se não tiver o que oferecer, você também pode falar. E por que não? Né? E aí você está no lugar, é o lugar da verdade, é a transparência. Então, nossa, gente, maravilhoso. Muito bom mesmo.
As nossas conversas, assim como com a sua irmã, são muito profundas. É muita coisa que tem que sair aqui, né? Eu amo receber as suas mensagens de todos, todo mundo da Bioconstelar. Eu, eu sinto quando eu recebo essas mensagens que eu me movimento tanto internamente, que os insights são tão profundos, que essas conexões são muito valiosas. Então, isso só acontece a partir do nosso expressar. Uhum. É muito importante a gente se expressar, porque trocar figurinha com o outro é ver o mundo a partir de outra perspectiva. Isso é muito importante, né? Acrescenta muito. E é interessante que tem um ponto assim sobre o preparo. Sim, preparar é muito importante. Mas a capacidade é inerente ao ser. Uhum. Eu acho que essa frase não precisa de mais complemento. Porque quando eu falei, ela me movimentou muito profundamente. Então eu fico com esse sentimento e eu acho que eu vou ficar por aqui no que eu tenho para te dizer. O preparo, sim, mas a capacidade é inerente à vida que se manifesta em todos nós. Todos somos Uhum. capazes. Se tem um ímpeto para fazer algo, a gente é capaz. Da nossa maneira. Sim. Aí entra o que eu falei com o Inês. Da nossa maneira eu consigo. Da minha maneira eu consigo. Então eu sou capaz. Claro, preparar o ambiente, preparar o que vai falar. Tem que ter uma estratégia envolvida nisso. Claro, da sua maneira. Uhum. Então, perceber que você pode ser você da sua maneira, igual você já está sentindo, é uma liberdade imensa. Total, total. E também essa possibilidade da gente conviver com a morte. Por que não? Uhum. Conviver com o fim de algo que estava sendo carregado, que não precisa mais. É, igual a Cris comentou, né? De repente, lugares não tem nada a ver mais, pessoas também. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu disse, não, peraí, tá tudo certo. É porque realmente não cabe mais, né? E aceitar essa mudança, enfim. E sabe uma coisa interessante nessa hora? Fala com a pessoa, fala com as pessoas, fala com o ambiente. Você fez parte, eu honro o nosso Uhum. movimento, mas agora eu sigo pelo meu caminho e você segue pelo seu. É bom falar, porque senão Sim, fica um acordo unilateral. Você já quebrou o acordo, o outro fica puxando. O outro que eu estou falando como pessoa, mas pode ser qualquer sim. coisa, uma profissão, enfim, ir para academia. Uhum. Somos livres para quebrar os acordos. Quando a gente fala com a pessoa que estamos quebrando um acordo. Porque senão vira mais uma prisão. A gente quebra o acordo que não está transparente para. Definido. Uhum. Exato. Aí vira uma história, vira mais uma complicação. Então, estou muito feliz com seus movimentos, querida. Parabéns. A gente falou também, teve um ponto na conversa, vou colocar aqui, não sobre o seu contexto, tá? É sobre a autocobrança ser combustível e não freio. Lembra disso? Sim, A é autocobrança o sempre vai peso, rolar. né? É o peso ou a falta dele. Exato. A mudança é isso, a autocobrança, mas é para não ficar paralisada, né? É para Exato. ir, para Exato. deixar fluir. Para se permitir, né? Exato. Eu acho que a autocobrança a gente pode mudar por autopermissão. Uhum. Aí fica mais leve um pouquinho, né? Quando a gente se permite, a gente toma decisão. Gente, a coisa flui do jeito que é. É sensacional. Eita, coisa boa. É.
Parabéns pelos seus movimentos. Estou muito feliz. Obrigado pela chegada do trio e mais a Inês na Bioconstelar. Chegou assim de monte, chegou de grupo, de gangue. Muito bom, querida. Parabéns, viu? Obrigada. Alguém quer trazer alguma percepção sobre as falas da Esther? Ou sobre as suas próprias concepções? Quer falar mais alguma coisa, Esther? Quer trazer mais alguma percepção? Não, tá tudo certo. Que bom. Maravilha. Alguém mais quer se expressar, quer trazer algum movimento, algo que sentiu durante os nossos papos por aqui? Eu quero falar que eu tô cheia de ciúme, porque vocês estão tendo um monte de conversa boa e eu tô aqui de fora e agora eu lascou que eu tenho que saber de tudo. Aquela. Eu também quero participar. Que bom que você está aqui, Esther. Que bom que vocês todos estão aqui hoje, assim, porque senão eu ia morrer de inveja do Flávio, não ia nem dormir hoje. Estão enchendo meu potinho, assim, de alegria, de entusiasmo, que a gente falou tanto do entusiasmo da vez passada. Que bom, que bom, que bom, que bom. E, para não dizer que eu não falei nada, Esther, porque, né, a boca aqui inquieta. Com relação a essas transformações que a gente vai vivendo, né? Dessa vida, morte, vida, eu sempre percebo, e, e é legal, porque conversando com as mulheres que eu atendo, a gente vai percebendo que isso acontece. Vocês percebem que tem um delay entre a transformação começar e ela realmente se manifestar na nossa vida? Porque eu percebo que o nosso maior desafio, né, que a gente fica ali dificultando a quebra da crosta, é esse tempo de delay. Porque existe um ritmo a coisa, né? Então, o que eu quero dizer é assim, hoje eu acordei e decidi que eu vou me transformar em outra mulher. E daqui para frente eu vou malhar todo dia pesado porque eu quero ter um corpo, não sei do que, não sei das quantas, eu vou comer saudável. Eu decidi isso hoje. Dessa decisão até eu realmente me transformar nessa pessoa que eu idealizei, tem um tempo, espaço, barra acontecimentos que precisam ser geridos e digeridos. E eu sinto que é ali que a gente se perde um pouco. Então, quem sou eu? Porque eu decidi que eu sou aquela, mas não cheguei naquela que eu ainda sou. E eu me pareço ainda com aquela do passado, e a gente perde um pouco a identidade. E aí a gente cai na cilada do não legitimar quem a gente é, porque a gente se perdeu de fato. Então, esses movimentos que a gente faz, que a gente está fazendo aqui na Masterclass, que é da mentoria, que a Bioconstelar faz muito, eu percebo que é muito sabe, um espelho empoeirado? A gente está se vendo, mas não está se vendo. Está vendo que está ali. E é como se a gente passasse um pano nesse espelho, limpasse, e a gente começa a enxergar com mais nitidez o reflexo de quem a gente entende que a gente é. Então, quando der essa confusão, né, esse medo ou essa dificuldade de perceber mesmo, aí, quem sou eu, o que que eu estou fazendo, quem sou eu na fila do pão, um dos segredos é esperar um pouco, a coisa decantar. Não é esperar sentada, é esperar ter a paciência, ter a generosidade consigo mesma de esperar, né? Você falou sobre essa preparação. A preparação é isso, é o delay. Você já começou, já é. Mas para a gente apalpar, demora um pouquinho. Às vezes muito, às vezes pouquíssimo. Mas sempre tem esse momento delay, que é o momento mais importante de a gente parar e refinar esse olhar com calma, com gentileza com a gente mesmo. Acho que é isso que eu queria deixar para. Muito legal, com certeza. É exatamente isso. É aceitar o que já foi, né? Respeitar o que já foi e receber o que está vindo. Ao mesmo É, tempo.
Exatamente. Porque a gente quer questionar, querer entender, não, deixa fluir. E aí as coisas vêm com mais tranquilidade, com certeza. Exato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lembra que a carta do Osho falou sobre não precisar de esforço? Uhum, Eu também sinto nesse ponto, que é a decisão natural da expressão da verdade não precisa de esforço. A exato. decisão não precisa de esforço. Ela é instantânea. Ela assim, eu mudei. Já percebeu isso? Assim, alguém já percebeu isso? Instantaneamente veio assim um raio, ela, pô, podia ser outra pessoa. Tá. Aí entra o que a Renata falou. A transformação, pela verdade, não precisa de esforço. Porque é uma transformação de postura. Uhum, Só que eu construí uma vida inteira com outra postura, outras posturas. Então tem vínculos que realmente precisam ser desfeitos, outros reforçados, para que aquela postura sem esforço que surgiu como algo natural vá sendo implementada nesse delay uhum, que a Renata falou. Aí sim precisa do esforço. Mas quando você está nesse tipo de esforço, você sabe o porquê que você está se esforçando e aquilo faz sentido. Mesmo fazendo coisas que você não goste de fazer e não se sinta confortável. Mas aquilo que surgiu naturalmente embala esse esforço para a transformação acontecer. Então por isso que a gente tem que ter coragem, disposição e permissão para olhar para esses acordos que não fazem sentido pelaquela percepção que surgiu naturalmente. muito bom. Isso aí. Gratidão. Show, querida. Muito bom, que legal, muito bom. Ei, Isabel, tudo bem, querida? Boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Ótimo. Quem mais quer trazer alguma percepção, alguma consideração para a noite de hoje, para o nosso encontro? Então vamos sustentar um pouquinho o silêncio. Sugiro de olhos abertos. Pode olhar para alguém ou para um ponto infinito. Mas nessa percepção, se perceba. E sustentar o silêncio, sustenta o silêncio. Interno também. Pronto, agora puxa o ar assim só. Dá um inspira. Isso, e solta. Maravilha. Como o silêncio é poderoso. Pratiquem o silêncio. Sugestão, dica do dia. Viu? Gente, muito obrigado pela presença. Noite maravilhosa, cheia de percepções. Acho que essa nossa auto-permissão de estar juntos aqui em grupo faz muito sentido para esse mundo louco, corrido, super digital. Então essas são oportunidades incríveis que a gente tem que se permitir cada vez mais, inclusive presencialmente. A gente falou que Cris falou presencial, eu falei presencial, Renata falou que não era, que era online. Lembrou a gente. Então é importante esses movimentos em A grupo. sensação é que é Isso, presencial. é verdade. A sensação da gente estar aqui junto é quase que presencial. Boa, Soraya. Legal, chique.
Então agora eu queria que a gente sim inspirasse e soltasse o Carla. Eu vou te dar a palavra, tá, querida? Que a gente puxasse o ar e soltasse e focasse nessa percepção desse momento presente. Agora, a partir dessa percepção desse momento presente, escolha uma coisa que você vai implementar para alimentar a sua verdade. Essa eu vou deixar livre, sem colocar assim, é nesse tempo, depois do banho, depois do almoço. Não, uma coisa que você vai implementar na sua vida para alimentar a sua verdade. Eu já sei a minha. Já veio com 500 objeções, mas eu vou fazer. Muito obrigado mais uma vez, Renata, você primeiramente, pelos movimentos, pelo impulsionamento. Gosto muito de fazer os movimentos com você. Obrigado pela presença na Bioconstelar fortíssima. E a mentoria já começou. Então, estamos de portas abertas. Já tem gente lá, várias pessoas já responderam o formulário de pré-seleção. A gente passou um olho, mas não olhou com profundidade. A gente vai olhar com profundidade cada resposta, eu e Renata juntos, e vamos dar os feedbacks para vocês, tá? Quem ainda não respondeu pode responder. Não tem problema chegar na hora do valor de investimento e não conseguir fazer esse investimento nesse momento. Mas deixe ali suas considerações, não apaga o formulário depois não. Isso é sua expressão, é a sua verdade hoje, são suas possibilidades, suas viabilidades. E aqui na Bioconstelar a gente não gera objeção só pelo lado financeiro, mas pelo propósito. Quem tem um propósito de estar aqui no grupo com a gente, vai participar com a gente, tá? Isso. Saibam disso. Ótimo. E a mentoria não só começou da boca para fora, não, meu povo, porque vocês não vão embora sem dever de casa de jeito nenhum. Que eu não deixo. Posso fazer um último movimento aqui? Um último primeiro, tá? Porque para mim a mentoria já está rolando, então quem vem, vem no bonde. Quem não vem, pelo amor de Deus, dá um jeito de chegar e trazer as percepções, se sentir. Eu vou pedir para vocês mais uma vez fechar os olhos um pouquinho, um instante, e pensar num número de 1 a 5. Escolhe. É o seguinte, para a gente avaliar de agora até a mentoria ou de agora ad eterno, de agora até amanhã, de agora até o momento que vocês quiserem entrar em contato conosco, com o Flávio, comigo, com quem quiser, para a gente avaliar se os nossos esforços realmente estão alinhados com o nosso propósito, eu vou deixar um dever de casa. Então, para quem pensou no número 1, eu vou deixar essa pergunta aqui. Não é para responder para a gente, tá? Aliás, são perguntas que são nem para serem respondidas, são para abrir buraco. Abrir buraco de reflexão. Não sei quanto tempo demora para ter essas respostas, mas essa é a sua pergunta. Para quem pensou no número 1, a pergunta é a seguinte. Estou jogando para o chat, tá? O que está destinado a mim se alinha naturalmente aos meus propósitos? Ou isso depende da minha atitude diante da vida? A gente sempre termina com frases de força, agora são perguntas de força, escavadoras. Essa é a pergunta para quem escolheu o número 1. Para quem escolheu o número 2? Minha rotina é mais de sobrevivência
ou expressa mais os meus valores mais profundos? Para quem pensou no número 3, minhas intenções dizem respeito só a mim ou a algo maior? Minhas intenções dizem respeito só a mim ou a algo maior? Para quem pensou no número 4, crises e incômodos são representações de fracasso ou convite para ajuste de rota? E por fim, para quem escolheu o 5, falamos tanto de morte aqui hoje, né? Se eu morresse hoje e pudesse ter consciência do último pensamento, quanto ele se pareceria com este? Gostaria de ter tido coragem de levar uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperam de mim. Uh, é isso. Facinho. Vou dar uma dica. Pode, Renata? Deve. Seguinte, vou pegar o exemplo da primeira pergunta. O que está destinado a mim se alinha naturalmente aos meus propósitos ou isso depende da minha atitude diante da vida? Quando você for responder isso, coloque a resposta e depois da resposta, não busque a causa da resposta. Não investigue a causa da resposta. Se conecte com a sensação da resposta. Flávio, de novo essa loucura, eu não entendo nada que você fala. Calma, calma. Porque se você for buscar causa, você vai começar a investigar da onde que veio, vai levantar defunto, trisavô que já tá lá, já quietinho. Deixa essa galera. Deixa aquelas partes de você que você não precisa de ficar levantando mais. Entra em contato com a sensação e fala: eu me abro para mudar a relação com essa sensação, com você. Essa é uma frasezinha de exemplo, tá? Mas não fique investigando. Não vai lá não, não precisa. Ah não, eu quero, eu sou investigadora. Sou investigador. Tudo bem, pode ir. Mas saiba que só de mudar a relação com a sensação, você já vai mudar 100 gerações. O trisavô lá vai sentir. Por quê? Porque você está vinculado e o vínculo é via de mão dupla. Quando uma parte muda o vínculo muda. Então eu posso mudar o vínculo só com a sensação, eu não preciso de ficar indo lá em cada antepassado, ou que sejam os fatos. Dica do dia. Tá Deixe o bom? buraco aberto. Deixa o buraco aberto. Bom. É isso, muito bom. Gente, então, vamos encerrar. Rapidinho. Fala. Carla pediu a palavra ou eu... Putz, pediu. Já ia encerrar, Carla. Carla, você tem que me Bem, falar, Flávio, você tá viajando na maionese. Eu quero falar. é, Fala, querida. Eu vou ler minhas cartinhas. Uxi! Lá vem bomba. Ia ser curtinha, a primeira vez que eu tiro ela, viu? Fala, querida. Então, depois dessa pequena meditação que você fez, enquanto a Renata ia tirar Oxo, eu vou tirar uma também daqui, né? E eu acho que talvez caiba para as duas pessoas que falaram também, a Esther e a Cris. A liberdade começa quando a necessidade de provar algo para os outros termina. Simplesmente seja você. Liberte-se. Aí a afirmação é: eu escolho viver a minha verdade. Repete, Carla.
A liberdade começa quando a necessidade de provar algo para os outros termina. Simplesmente seja você. Liberte-se. Afirmação: eu escolho viver a minha verdade. Muito obrigado, querida. Carla, o dia que você não vem, eu fico assim, cadê a Carla? Cadê o tarô? É porque quem não acompanhou, teve vários movimentos das aulas. Carla vinha em todas. Inclusive, Carla veio para Bioconstelar assim, participando ao vivo, em uma, duas, três aulas, namorando ali, depois veio para Bioconstelar e acrescentou muito. Mas quem não estava presente, sempre Carla tinha uma cartinha na manga pra gente. E essa recorrência deixa a gente mal acostumado, viu, Carla? E lá no evento também, né? Porque você esqueceu suas cartinhas e todo mundo tirou uma cartinha dessa. Foi, exatamente. Foi isso. Eu não achei, eu esqueci aonde eu guardei, porque eu guardei tão bem guardado. Mas foi, a gente teve um evento presencial aqui em Casa Branca recentemente. E Cris, Carla, Soraya, acho que está aqui na sala hoje. E quem estava lá presencialmente foi a gente. Foi eu e Paula Leite, da Geobiologia. Foi muito bom. Tô com boas lembranças. Logo nós vamos. Uma Oi. curiosidade que a Paula, a gente foi no mesmo carro e tal, para ir embora, aí a Paula falou assim, Carla, aquelas cartinhas lá, elas são repetidas? Eu falei, acredito que não, acho que são 75 cartas. Ela falou, porque eu tirei uma, achei que já tinha resolvido o problema, embaralhei, tirei a mesma. Eu falei, então não resolveu. Boa. Legal. Em breve nós vamos fazer outro presencial. Estão tramando, tá? Inclusive, o que eu anotei aqui, cheio de objeção, é isso. Então, logo, logo eu trago para vocês as novidades, viu? Gente, quem mais quer falar? Quem mais não quer falar, mas mesmo assim quer falar? Eu quero. Fala, Uma querido. pequena frase, repetir o que a Renata falou. Estou no limbo. Só isso por hoje. Eu não vou É complementar, beijo e não. tchau. É Tá, beijo e beijo, tchau. tchau. Estou no limbo, beijo, tchau. Joga a bomba de fumaça e vaza, né? Boa, boa. Eu te falar. Eu honro o meu lugar atual. É o limbo. Boa. É isso, Soraya. Chique. Eu não me aguento, mas sim, só tem substrato para transformação a partir da legitimação do que é. Agora. Então, se Soraya pegar o limbo e jogar fora, acabou a oportunidade. Então, vamos todos dessa maneira para onde temos que ir, que é dentro de nós mesmos, aproveitar os movimentos que hoje a gente fez, os movimentos da última e da penúltima Masterclass. Fala, Renata. Eu já tô viajando aqui na maionese. Eu já tô pensando no limbo da Soraya. Nossa, Lalalom, voltei lá atrás, pensei, cara, como que limbo é fértil. Temos que conversar. Boa, boa. Foi um movimento tão bom estar no limbo, assim, Soraya. Preciso falar que assim era desesperador e ao mesmo tempo é assim, tá? Eu não sei nada, mas eu sei tudo e tudo que eu sei não serve para nada, sabe? E a partir disso é tão bonito costurar seus pedaços, e aí a gente vai vendo tanta boniteza que tem dentro da gente, que assim, aproveite o teu limbo, mulher. Assim, se ampare, porque ele é meio areia movediça mesmo, não é? Dá uma sensação de vou afundar nisso, não consigo sair do lugar. Se ampare, sim, ter amparo é importante, mas ele é muito fértil. E, bom,
dito isso, eu quero de novo, assim, eu tô aqui só alegria, já em clima de carnaval, fevereiro, porque foi tão bom ter encontrado. Por que que eu encontrei a Bioconstelar? Porque eu tava no limbo. E, e só por isso. Então, assim, o que a gente se propõe a fazer quando está num momento de perdição pode ser a grande válvula que movimenta um mundaréu de coisa que a gente não tem ideia. Então, eu tô tão feliz de estar aqui, tão feliz. Hoje eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa muito realizada. Totalmente realizada? Não. Tem um monte de coisa que eu quero fazer ainda. Mas eu, mesmo assim, mesmo com os buracos abertos, eu me sinto muito realizada de estar aqui. Muito feliz de ter encontrado a Bioconstelar, na presença, né, no formato do Flávio, que é essa pessoa que abraçou tanto minhas ideias desde sempre. Se eu tenho ideia doida, e tudo ele fala, vão! E é tão bom isso, sabe? É um lugar de expressão tão genuína e sentir vocês todas aqui, vocês todos perto, é, é medicinal, não tem outra palavra para falar. Não é terapêutico, é medicinal, porque é como se rejuvenescesse as células, sabe? Para que botox? Se a gente pode fazer esse negócio aqui, que é muito bonito, muito bom. É, e que a gente consiga encontrar esses lugares que movimentam essa vontadezinha de levantar da cama, mas com um brilho no olho, que é o que eu estou sentindo aqui agora. Então, assim, eu só tenho a agradecer por quem esteve presente nos 3 movimentos de Masterclass. Para quem não teve, também assistiu às aulas. Para quem está vindo aqui de primeira viagem. Para quem foi lá e preencheu o formulário, que já levantou a mãozinha. Para quem vai estar com a gente na mentoria, enfim, gratidão mesmo, assim, eu estou entregue, vou abrir um vinho. Gratidão de verdade. Que lindo desenvolvimento. Obrigado pelas palavras. Recebo de coração e agradeço também a presença de cada uma de vocês. A Bioconstelar só existe porque a gente existe juntos. E cada grupo é um grupo específico, tem uma força poderosa. Então cada encontro desse também. Então vamos aproveitar esses movimentos, gente. Aproveitem, tá? O deleite, a vida é para curtir, se deleitar, aproveitar, ter prazeres. Expressar a verdade, a vida é pra isso. Se joga, né? Podemos ficar por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer se expressar, trazer mais alguma consideração? Maravilhoso. Gente, mais uma vez, estou com o coração cheio. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Quem precisar, pode me chamar, pode chamar a Renata, tá? Chama no privado. Flávio, eu não tenho o telefone da Renata. Me chama que eu dou. Se quiser falar com a Eu estou Renata. no Telegram. Quem está na Bioconstelar, todo mundo tem lá. Quem não estiver e precisar, pode me chamar que eu dou. Tá? O telefone da Renata se quiser falar com ela, mas se quiser falar comigo também, estou super disponível, claro. E quem conversa comigo sabe que eu não solto osso. É 2, 3 dias. Boa noite, boas percepções, bons movimentos. Nos vemos na mentoria. Logo, logo a gente coloca lá os recados. Quem não vier para a mentoria, ótimo também. Quem vier, seja bem-vindo. Tá bom? Estamos de braços abertos para vocês. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Ótima Obrigada. noite. Até a próxima.